Hoje queremos falar de um museu diferente. Uma casa cheia de relíquias da história da humanidade. No coração da Lagoa Rodrigo de Freitas, na cidade do Rio de Janeiro, é possível encontrar peças milenares de diversos lugares do mundo. Pinturas de artistas dignos de estar no Louvre, peças de civilizações que não existem mais. A Casa Museu Eva Klabin, uma casa de 2 andares que pertenceu à já falecida colecionadora Eva Klabin, está de portas abertas aguardando a sua visita no Rio de Janeiro. A organização das salas aqui do museu segue a organização que a Eva Klabin deixou para a gente. Então, ao longo das salas, a Eva teve o desejo de agrupar países, civilizações, períodos, né, em cada sala. Então, por exemplo, aqui nós estamos na Sala Renascença. Foi uma sala onde ela agrupou, especialmente nos quadros e mobiliário, peças da Renascença italiana. Mas nós temos em todas as salas também peças de diversos outros países e civilizações, deixando bem claro esse caráter eclético da coleção Eva Klabin. A Eva Klabin reuniu ao longo da vida uma coleção muito grande de peças orientais, a maior parte das peças chinesas. Dentre essas peças orientais, nós temos uma série de Budas, de representações de Buda. Algumas representações são da Índia, algumas da Tailândia, algumas da China. E nós temos uma que é uma representação de uma divindade tibetana, divindade chamada Tara, mas que ela está na mesma pose de Buda, então por isso ela é muito confundida com a imagem do Buda. Mas é uma divindade chamada Tara e é uma representação do Tibete. Confunde muito, as pessoas vêm aqui e acham que é uma estatueta feita de ouro, mas na verdade ela é um metal dourado. A história do colecionismo da Eva nos lembra que na história do Brasil sempre podemos encontrar mulheres formando o que são hoje algumas das nossas coleções mais interessantes. Como, por exemplo, as coleções da Leopoldina, que era mulher do imperador Dom Pedro I, e da Teresa Cristina, esposa do Dom Pedro II. Qual o legado que colecionadoras como elas deixaram para nós? As peças que estão todas aqui nessa casa, que ela arrumou meticulosamente em cada um dos espaços, que cada uma conversa com a outra e conversavam com ela também, certamente, né? Isso é uma coisa assim, é ao mesmo tempo que enriquece a vida do colecionador e que depois, devido à sua grande importância, ele vai deixar como legado, para que outras pessoas possam usufruir daquilo que era tão importante, né, para o colecionador. Então eu vejo que a gente pode traçar esse paralelo pela questão de serem mulheres que, ao mesmo tempo, pela posição na sociedade, não tiveram tanta projeção, mas que, se você for ver a vida delas, realmente elas tinham posições, tinham personalidade, enfim, são mulheres que criaram um legado indiscutível, né? Ao entrar aqui, você vai notar uma coisa muito curiosa que difere a Casa da Eva dos outros museus: a ausência de legendas nas obras. Por quê? Num primeiro momento, o visitante, ele estranha, porque ele está acostumado com esse tipo de alimento. Mas, à medida que ele entende a nossa proposta de mediação e percebe que o olhar dele, sem essa plaquinha, fica muito mais livre, ele consegue viajar muito mais, consegue trazer muito mais a criatividade dele para esse jogo da mediação, isso facilita muito o contato dele com a obra. Fora o fato de que ele fica muito mais tempo dialogando, né, entre aspas, com os objetos do que se tivesse a plaquinha. O que é bacana é isso. Às vezes recebemos pessoas completamente diferentes dentro de um grupo e a mediação possibilita a conversa, o diálogo. Inclusive de percebermos pessoas saindo daqui, pessoas que nem se conheciam, conversando fora da porta do museu. Isso é muito bacana, isso é para nós um sucesso.
Uma das principais peças da coleção oriental da Eva Klabin é a representação do camelo, uma figura feminina montada sobre o camelo. É uma peça feita em terracota, do período da dinastia Tang. É uma peça mais ou menos do século VIII depois de Cristo. Ela tem uma relação com a Rota da Seda. Era a rota de comércio principal antes das grandes navegações. Um dos animais muito utilizados nessa rota de comércio era o camelo, que é famoso pela sua resistência de ficar muito tempo sem precisar se alimentar, muito tempo sem precisar beber água. Então, por isso, é um animal muito representativo dessa época e dessa região da China. É interessante notar que esse camelo, ele está transfigurado como se fosse um dragão, o rosto dele como se fosse um dragão, que é um símbolo de poder do Império Chinês. Assim como alguns dos museus mais famosos do mundo têm um espaço reservado para obras renascentistas, a Casa da Eva não é diferente. Um dos principais núcleos da coleção Eva Klabin é a coleção de arte italiana renascentista, principalmente as pinturas renascentistas, e um dos destaques dessa coleção é a obra atribuída a Sandro Botticelli. Nós falamos atribuída, pois é uma obra que já foi estudada por alguns especialistas. Às vezes outros nomes são sugeridos, outras autorias são sugeridas, como por exemplo Filippino Lippi. É um dos principais quadros aqui da coleção e é muito legal ver que a Eva Klabin quis colocar esse quadro em destaque aqui na Sala Renascença. Esse quadro, quando ela comprou, ele vinha com uma moldura bem simplesinha de madeira e ela, com o passar dos anos, ela procurou uma moldura bem especial para ele. Ela conseguiu encontrar uma parte de um retábulo barroco, bem decorado, e que o quadro encaixou perfeitamente. Aconteceu esse contraste, né, entre a pintura mais sóbria, renascentista, e a moldura bem decorada barroca, mas que casou muito bem, especialmente aqui dentro da casa. Além de Botticelli, o museu também tem obras de Tintoretto e Donatello, por exemplo. Mas vamos falar um pouco da conservação dessas obras. Em relação à conservação dos quadros aqui da casa, nós temos uma rotina de limpeza, uma limpeza tópica, né, uma limpeza mecânica. Normalmente nós utilizamos trinchas para tirar qualquer acúmulo de poeira nas telas e também nas molduras. E no verso dos quadros nós colocamos uma placa, um foam board, para proteger o verso contra ataque de qualquer inseto e também protege contra danos, contra batidas, quando a gente precisa movimentar o quadro. Eu acho que a coleção da Eva Klabin se reveste de uma importância muito especial, por ser um dos mais importantes acervos de artes clássicas aqui do país e por ter peças que talvez sejam únicas realmente no contexto aqui das artes e das instituições brasileiras, né? Inclusive, assim, com a perda de parte do acervo do Museu Nacional, a gente fica ainda vendo uma importância maior, por exemplo, na coleção egípcia que a gente tem aqui. Os povos pré-colombianos também estão presentes no acervo. Na década de 60, a Eva Klabin, já com a coleção mais avançada, ela percebeu que ela precisava, para deixar a coleção dela mais completa, de um núcleo de arte pré-colombiana. Então ela conseguiu adquirir essa coleção de arte pré-colombiana, composta principalmente por peças peruanas, muitos vasos de cerâmica, sendo que de maior destaque a gente tem os vasos da civilização Nazca. É a mesma civilização que tem aquelas linhas Nazca, aqueles desenhos gigantescos que a gente só consegue ver sobrevoando, né? Alguns vasos assoviadores também, que são bem interessantes, vasos que serviam para imitar os sons de pássaros. No segundo andar temos a Sala Verde, com mais pinturas raras e curiosas. A Sala Verde é uma sala que não tem um estilo tão claro quanto a Sala Renascença ou a Sala Inglesa. A Sala Verde é uma sala mais eclética, onde objetos de diversos períodos, diversos momentos da história da arte estão misturados, né? E um dos destaques aqui dessa sala, o quadro da Jane Grey. É um quadro inglês que a gente não tem autoria. É um quadro datado de 1553, que é o ano em que a Jane Grey foi morta. A Jane Grey, ela ficou famosa por ser rainha por apenas 9 dias. Ela era protestante, ela era sobrinha-neta do Henrique VIII, protestante. Subiu ao trono quando era adolescente, quando tinha 16 anos de idade.
foi coroada rainha da Inglaterra, mas logo depois, 9 dias depois, foi acusada de traição pela rainha Mary, que mandou prendê-la e depois mandou decapitar. Mas como a Mary foi benevolente, ela ordenou que a decapitação fosse feita numa sala reservada, não fosse pública. Uma outra curiosidade são os pequenos vasos oriundos do Império Romano. Você já ouviu falar das carpideiras? Escuta essa história. São vidros que são do período da dominação romana. Então a datação deles é de cerca de 2000 anos de idade, né? Eles são do século I até o século V depois de Cristo. E são vidros já feitos na técnica do vidro soprado, que é um vidro bem delicado, são vidros bem finos. E dentro dessa coleção nós temos dois que se destacam, que são dois lacrimários ou lacrimatórios, que são vidros que serviam supostamente para colher a lágrima das carpideiras. Então as carpideiras iriam ali mostrar o quanto elas sofreram por aquele morto. Mas isso é um uso suposto. O uso correto desses vidros nunca foi comprovado. Alguns desses vidros lacrimários eles foram encontrados com alguns bálsamos ou ungüentos que faziam parte do ritual fúnebre, mas chegaram até nós com esse nome, lacrimários ou lacrimatórios. Como são vidros muito frágeis e muito delicados, são vidros com cerca de 2000 anos de idade, essa vitrine a gente evita ao máximo de mexer, de abrir essa vitrine. Então, de tempos em tempos é necessário abrir essa vitrine para fazer uma higienização, mas como são peças às vezes assim uns vidros que parecem uma casca de ovo, a gente evita ao máximo de abrir. A melhor forma de conservar é mantê-los ali dentro da vitrine sem mexer muito, só quando for extremamente necessário. Montar essa enorme coleção não foi fácil. Como foi essa história, Diogo? Era o tipo de coleção que ela teve contato quando ela morou na Europa. A família chegou a ficar na Europa durante alguns anos, durante a Primeira Guerra Mundial, e elas iam constantemente para a Europa, então ela morou também na Suíça durante alguns anos, na Alemanha. Então, provavelmente, ela teve contato com coleções ali do final do século XIX, início do século XX, que inspiraram ela a fazer essa coleção. Tudo de acordo com um gosto pessoal, e não assim por questão de mercado ou porque algo está em voga. Ela nunca comprou uma peça e depois vendeu. Ela nunca teve esse lado comercial da arte. Era realmente uma questão de gosto pessoal. Além de antiguidades, Eva Klabin também foi atrás dos grandes modernistas, como o Pissarro. A Eva Klabin ela começou a colecionar quando era adolescente. Com cerca de 15, 16 anos, ela comprou o primeiro quadro. Ela investiu bastante na coleção na década de 50 e 60. Ainda comprou algumas peças ao longo da década de 70, mas o Pissarro foi uma das últimas peças que nós temos aqui registradas, com nota de compra, coisa e tal. Foi comprado em 1978, em Paris. E é interessante ver que uma das últimas peças que ela comprou está apontando ali para um modernismo, né? Talvez a Eva acho que teria que ter uma outra casa se ela fosse entrar com cabeça no modernismo, né? Essa ideia do colecionismo do século XIX, que é uma coisa universal, que tenta realmente abarcar o mundo e reunir peças importantes, cada um dos momentos para construir esse panorama da história da arte, isso faz realmente dessa coleção algo muito relevante, né? Mais do que um museu-casa, Eva Klabin deixou um legado artístico único. Cerca de 50 séculos de história são contados através de seu acervo. Esses objetos e obras de arte são hoje um dos maiores legados deixados por uma colecionadora à cidade do Rio de Janeiro.